Potencial elétrico. Vimos que a força elétrica depende das cargas dos dois objetos que interagem, e a fórmula do módulo dessa força é dada pela lei de Coulomb. F é igual a K, Qzão, Qzinho sobre R ao quadrado. Por outro lado, o campo elétrico depende apenas da carga que gera o campo, ou seja, E é igual a K, Qzão sobre R ao quadrado. Qzão é a carga que gera o campo. Isso aí nós já vimos. E tanto a força quanto o campo são grandezas vetoriais. Essas duas fórmulas se referem apenas ao módulo delas, mas a gente precisa também considerar a direção e o sentido. Da mesma forma, a energia potencial elétrica depende das duas cargas que interagem entre si. E aí, a energia potencial elétrica é K, Qzão, Qzinho sobre R. Muitas vezes estamos interessados na diferença de energia entre dois pontos, ou seja, a diferença de energia potencial elétrica entre dois pontos é a energia elétrica do ponto final menos a do ponto inicial, quando uma carga se move de um ponto inicial até o final. E é importante lembrar que isso acontece porque a energia potencial é estabelecida a partir de um referencial. Quando a gente fala, por exemplo, sobre energia potencial gravitacional, muitas vezes nós estamos nos referindo a um referencial como sendo o chão, mesmo que isso não seja explícito. Ou a gente pode estabelecer esse referencial numa mesa, por exemplo. Da mesma forma, muitas vezes quando a gente fala sobre energia potencial elétrica entre cargas, a gente estabelece um referencial como sendo o infinito. E aí a gente diz que lá o potencial vale zero, a energia potencial vale zero, mesmo que isso não seja explícita. Muitas vezes é um pressuposto. Então, nós vamos definir a diferença de potencial elétrico, que também pode ser chamada de DDP, diferença de potencial, ou simplesmente de tensão elétrica. Então, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos é definido como ΔV é igual a ΔU sobre Q, ou seja, a diferença de potencial elétrico é a diferença de energia potencial elétrica entre esses dois pontos, dividido pela carga Qzinho, em que Qzinho é a carga que se move do ponto inicial até o ponto final. Se a gente faz então uma carga se mover nessa região com uma diferença de potencial elétrico, a gente leva essa carga Qzinho de um ponto inicial até um ponto final, vê qual foi a variação da energia potencial elétrica dela, divide essas duas grandezas e daí a gente obtém a diferença de potencial. Um comentário: é muito comum a gente ouvir pessoas se referindo à diferença de potencial como voltagem, mas isso não é adequado, tá? Então a gente chama ou de diferença de potencial, DDP ou tensão elétrica. Assim como o campo elétrico, o potencial só depende da carga que o gera, com a diferença agora de que ele é uma grandeza escalar. Então, a gente viu que o campo elétrico só depende da carga que gera o campo, o potencial só depende da carga que gera o potencial, justamente porque a gente divide aqui pela carga Qzinho que se move nesse potencial. E a diferença, dessa vez, é que a diferença de potencial, ou tensão elétrica, é uma grandeza escalar e por isso ela só tem módulo, assim como a energia. E aí a unidade de potencial é o volts, que a gente representa com a letra V maiúscula, em homenagem ao Alessandro Volta, um cientista que analisou e estudou vários casos, vários fenômenos elétricos. Repara que a gente tem a mesma letra, então, V, se referindo tanto à grandeza, que é a diferença de potencial, quanto a letra V para nos indicar a unidade volts. E aqui no caso eu coloco o V para potencial como itálico e o V para unidade como fonte normal. A gente também tem os múltiplos e submúltiplos, kilovolt, megavolt, gigavolt e milivolt, microvolt, etc.